Boa noite, bom dia, boa tarde. Agora são 8h15 da noite, mas para aqueles que vão de repente ver durante a manhã, durante a tarde, então cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como eu disse na semana passada, nessa terça-feira eu vou contar o testemunho da minha conversão. Como aconteceu, quando aconteceu, aonde aconteceu. A pedido do meu querido, amado amigo e irmão Ramos, lá do Pernambuco, né? Ele, a pedido dele para me mandar o meu testemunho para ele, eu estou gravando aqui e quero deixar registrado aqui no Facebook como e quando eu tive um encontro com Jesus há mais de 30 anos, para ser bem preciso, 31 anos e 2 meses que eu tive um encontro com Jesus. Muito bem, meu nome é José de Assis Zani. Eu nasci na fazenda São Lourenço, que na época ficava a 5 quilômetros adiante do bairro de Paraísolândia. Meus pais, pessoas humildes, eu também, pessoa humilde, nasci numa fazenda no meio do mato e tive o privilégio de colocar, de ter os meus pais, né, um homem de caráter, minha mãe, uma mulher de extremo caráter. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Bendito seja o nome do Senhor através desse testemunho, o testemunho da minha vida. Até os 8 anos de idade, eu cresci e morei na fazenda São Lourenço. Meu pai trabalhava com caminhão, puxava cana. Ele levantava de madrugada, né, carregava, aquele tempo carregava a cana nas mãos. E eu vim de família muito pobre. E quando eu completei ali 8 anos, a minha família mudou aqui em Paraísolândia, que é um bairro de Charqueada. E ali eu cresci e estudei, né, 2 anos ali na escolinha da fazenda, e meus pais me matricularam em Paraísolândia, e ali eu cresci no tempo da Dona Francisca, seu Alcibiades, né, o zelador da escola lá, que tinha o apelido de Formigão, seu Roberto, e tempo muito gostoso, tempo muito bom. E quando eu terminei a escola, o meu pai já arrumou um serviço para mim na empresa onde ele trabalhava. Mas desde os 9 anos de idade, eu e meu irmão Altair, a gente saía da escola e ia ajudar minha mãe a cortar cana. Minha mãe cortava cana o dia inteiro. Meu pai trabalhava também, saía de madrugada e chegava tarde da noite. Então a gente ajudava, né, a minha mãe cortando cana. E com 12 anos, 13 anos, quando não tinha cana para cortar, eu ia carpir
carpi amora, carpi cana, catar goiaba, ali na fazenda dos Tranquilim, do Pedreira. Catei muita goiaba, carpi muita amora, muita cana, né? E isso foi até os 16 anos de idade, trabalhando. E quando eu saí da escola, o meu pai arrumou um trabalho para mim na empresa em Piracicaba, chamada Antônio Velo Montagens Industriais. E foi aí que meu pai trabalhava nessa empresa, né? Nessa época ele trabalhava nessa empresa. A usina São Francisco do Quilombo tinha parado em Paraísolândia. Meu pai entrou nessa empresa. E o trabalho era para viajar, né, para outros estados, construir usinas de álcool e açúcar. E eu me lembro que até os 18 anos de idade, eu nunca havia dormido um único dia fora da minha casa. Nunca. E ficava ali junto com a minha mãe, trabalhava com a minha mãe. Eu tenho mais 3 irmãos, o Altair, que fez 58 anos ontem. Tenho meu irmão Arnaldo, que hoje é pastor também. E minha irmã Noeli, que foi a primeira alma da casa dos meus pais que eu ganhei para Jesus. Então fui trabalhar na usina Santa Adelaide, em Dois Córregos. E era para ficar 15 dias naquele lugar, mas passou 3 dias, eu comecei a chorar muito e o encarregado da empresa lá mandou trazer eu de volta em casa. Meu pai ficou irritadíssimo, fez eu voltar para o trabalho na segunda-feira, após esse episódio. E eu que nunca tinha dormido fora de casa, aquilo para mim era um sufoco, ficar longe da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. E eu voltei a trabalhar em Dois Córregos, nesta usina Santa Adelaide, e não aguentei ficar uma semana, era para ficar 15 dias pela segunda vez, chorando de saudade da minha mãe, de meus irmãos, do meu pai, que eu gostava muito dele. Gosto até hoje, né? Ele é vivo até hoje. E voltei, pois o encarregado teve que mandar, né, 100 e tantos quilômetros longe da minha casa, quase 150 quilômetros, mandar trazer-o de volta. E eu voltei, mas não tive sucesso. Meu pai ficou mais bravo ainda e conversou com o dono da firma para dar mais uma oportunidade para mim. E meu pai, eu lembro que ele falou para mim: "Você é um homem, um saco de batata. Você vai voltar e você vai trabalhar." Eu não fazia conta de trabalhar, né? Eu gostava de trabalhar, mas não longe da minha família, né? Ficando 15 dias, um mês fora de casa, eu não aguentava a saudade. Então, pela segunda vez, na segunda-feira, o meu pai fez eu voltar a trabalhar. E aquilo trouxe uma mágoa dentro de mim. Trouxe um sentimento que recolheu para dentro de mim. E eu fiquei, além de magoado, eu fiquei meio revoltado com meu pai. Porque eu comecei a pensar: o meu pai não quer mais eu em casa junto com eles. E arrumou esse serviço para mim aqui nessa empresa, que eu tenho que ficar fora da minha casa, longe da minha mãe, dos meus irmãos. Até os 18 anos de idade eu nunca dormi um dia fora de casa. Eu era um moço simples, humilde, trabalhava na roça. E então eu voltei e eu chorava escondido.
Mas aguentei ficar os 15 dias dessa vez, chorando escondido, chorando à noite, e voltei para casa depois de 15 dias, depois voltei para o trabalho, e o nosso encarregado, ele começou a conversar com as pessoas, cerca de 120 pessoas eram, né, eram levadas para construir a destilaria, usinas, e eu estava ali no meio como ajudante. Eu era um ajudante, eu nunca tinha trabalhado em empresas grandes, né, indústrias, e esse foi o meu primeiro serviço com registro na carteira de uma grande empresa de montagens industriais. Ela viajava não somente em toda a parte do Brasil, mas em alguns outros países, como Bolívia, né, como outros países aí vizinhos do Brasil aí. Então o encarregado falou: olha, vai começar a montagem de uma usina lá em Formosa, 120 quilômetros para frente de Formosa. A usina chamada Brasil Central. E eu vou mandar 10 pessoas daqui, que o patrão pediu para mandar lá, eu vou mandar. E eu cheguei para ele, pro Francisco Pagani, ele era conhecido como Chicão Pagani. Chicão Pagani, manda eu para lá. Ele falou: mas o que é isso, menino? Você anda chorando aí, você não aguenta ficar longe da sua casa 2 semanas? Lá é 90 dias para você voltar um final de semana na sua casa e já retornar para o trabalho. E eu falei: não tem problema. Manda eu para lá, que agora eu estou acostumado, eu vou ficar. Mas tudo isso com aquela birra do meu pai para mim ficar mesmo longe deles. E fiquei com aquele sentimento dentro de mim. E ele então mandou eu para lá. E eu viajei com algumas pessoas, né? Passando Brasília, indo embora para Formosa, ainda mais 100 quilômetros para frente, 120 quilômetros. E ali começamos a trabalhar. E eu fiquei não somente 90 dias, mas 120 dias. E chegou Natal. Chegou Natal de 1979. No Natal de 1979, o pessoal, todo mundo veio embora. E tinha um homem que era guarda, ele morava no Rio Grande do Norte. E então ele queria ir visitar a família dele. Então eu disse assim para o patrão, para o José Alfredo Rossi, o patrão nosso, conhecido como Bambu: Bambu, deixa o José Guarda ir embora e deixa eu fico aqui tomando conta das coisas aqui. Era um lugar isolado no meio do mato, onde estava sendo tudo desmatado para plantio de cana, para indústria de álcool. Nós fomos montar lá uma usina completa, né? As destilarias, as caldeiras, a indústria, tudo por conta da firma do Antônio Velo Montagens Industriais. Eu trabalhava nessa firma. Então eu fiquei no Natal, lá em 1979, nesta usina Brasil Central, 120 quilômetros para frente de Formosa, Goiás. E eu lembro que chegou a noite, eu comecei a beber cachaça, muita cachaça. Porque até então, nessa época, eu nunca tinha colocado uma droga na minha boca. Tipo maconha, um pico na veia, nunca. Mas no tempo de escola ainda, com 16, 17 anos, 15 anos, eu já fumava. Aprendi a fumar na escola, com a molecada da escola. Desde os 14 anos eu fumava. Minha mãe fumava, meu pai fumava. Na verdade, eu comecei a fumar na escola, mas depois fumava abertamente lá com a minha mãe.
que fumava também, a gente fumava. E eu amarrei um fogo tão grande naquela noite, naquele final de semana, passei o Natal longe da minha família. Pela primeira vez, eu passei um Natal fora da minha casa. Eu era um jovem, eu tinha na época ali, eu ia fazer 19 anos, foi em 1979. Eu nasci no dia 5 de dezembro de 1960. Em dezembro agora, de 2020, eu vou completar 60 anos. E ali eu trabalhei 1 ano e 6 meses. Depois que o pessoal voltou no começo do ano, eu fui a passeio na casa de meus pais. Fiquei, eu acho que 4 ou 5 dias na casa do meu pai. E depois eu voltei a trabalhar lá em Goiás, na usina Brasil Central, para frente de Brasília, né? E ali eu no meio daqueles peões, as pessoas bebiam, as pessoas brigavam, as pessoas andavam armadas, né, com faca, com revólver. E lá naquele lugar não tinha lei nenhuma. A cidade mais próxima ali, da onde nós estávamos ali, era Formosa. E dava 120 quilômetros, era só mato, 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 e aqueles tratores de esteira desmatando, derrubando aquelas árvores, arrancando o tronco e tudo para plantio de cana. Quando terminei o trabalho aí, em Goiás, depois de 1 ano e 6 meses, eu fui enviado para Teresina, Piauí, 45 quilômetros para frente de Teresina, Piauí, né, pegando ali Juazeiro da Bahia, do outro lado Petrolina, depois Picos no Piauí e Teresina, e ainda mais 45 quilômetros para frente de Teresina para montar uma usina completa também, chamada Convap. E nesse lugar nós ficamos ali quase 9 meses sem voltar para casa, ficamos quase o ano inteiro. Eu me lembro que chegou o dia de eu voltar para casa, o patrão disse para mim, se você ficar aqui mais 2 meses, né, eu podia ir passear e voltar, aí a empresa paga passagem de avião para você ir embora para sua casa. Isso aconteceu em 1980, né? Eu já tinha pela primeira vez voado, o primeiro voo foi de Brasília para Campinas, na volta no término da usina ali, Brasil Central. Mas agora no Piauí, nós fomos de carro, eu fui junto com o patrão e depois voltei de avião. E lá no Piauí, eu me tornei encarregado da empresa. Já novinho, molecão ainda, o patrão tinha muita confiança em mim, deu muita oportunidade para mim, aprendi muitas coisas, aprendi, né, a montar uma destilaria, aprendi, eu era um caldeireiro muito bom, um soldador bom, né, um encanador industrial bom, aprendi tudo ali com as pessoas, porque já lá em Goiás, em 1979, depois de alguns meses de trabalho, o patrão me colocava eu trabalhar em todo quanto é lugar ali, montagem, encanamento, soldagem, e ele foi me fazendo, eu fui aprendendo. E aprendi muito bem em cada profissão, e me tornei encarregado. Então lá no Piauí, sim, eu comecei a usar maconha, pico na veia, que as pessoas tomavam, ia para a cidade, a gente ia junto, no final de semana, todo final de semana nós ia para a capital Teresina, e eu comecei a usar essas porcarias e beber muito, e cigarro, né? Já andava com a faca na cintura, porque era lugar perigoso, né? Muitas mortes eu vi ali, pessoas matando o outro com facão, facada,
pessoas que eram tocaiadas no meio do coqueiro babaçu, encontrava a pessoa morta lá. Teve um caso perto do alojamento nosso, de saiu uma briga lá entre pessoas nativas, e o rapaz com um facão amolado, além dele matar a pessoa, ele cortou os 2 braços da pessoa e jogou ali, se assentou do lado do corpo ali, e não teve polícia, não teve nada, porque a lei não ia ali de jeito nenhum. Era no meio de um mato cerrado, onde a usina estava sendo montada. E eu comecei também a ficar uma pessoa assim, meia de pavio curto. Brigava fácil com uma pessoa, né? Lá no Piauí aconteceu da gente ter vários problemas com brigas, até mesmo com peões ali, e assim foi indo a minha vida. De lá, depois de passar quase um ano lá, eu trabalhei em várias cidades do estado de São Paulo, como Catanduva, Lençóis Paulista, Barra Bonita, também em Minas Gerais, em várias cidades de Minas, da Bahia, e por muitas cidades aqui do estado de São Paulo, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Até que, de volta para Goiás, em Alto Paraíso, para montar ali outra usina completa, né? Pela primeira vez, né, com a caminhonete da firma, eu tinha um PX na caminhonete, um PX2, e à noite, depois do trabalho, eu costumava conversar pelo PX com caminhoneiros, com pessoas aí que estavam na estrada, que tinham o rádio. Então eu passava longas horas conversando com essas pessoas. E nesse lugar, pela primeira vez, uma vez eu com a caminhonete parada, chegou um homem do lado da caminhonete, bateu no vidro e pediu para entrar na caminhonete, que queria falar de Jesus para mim. E aquele homem entrou na caminhonete, o nome dele é Ivan. Ele era operador de guindaste, ele trabalhava com uma Cato de 35 toneladas, que foi alugada pela usina lá, e também fazia serviço para a empresa que nós estávamos trabalhando. E o Ivan falou de Jesus para mim, e eu fiquei muito revoltado com ele. Falei, não, você veio aqui para falar mal de católico, falar mal de papa, e falei, você sai daqui antes que você tome uns tapas, saia de dentro da caminhonete. E discuti feio com ele quando ele quis falar de Jesus para mim. Mas eu não sabia que Deus já tinha aquele propósito, né, desde o ventre da minha mãe, e que o Senhor estava me buscando. E aquele homem saiu da caminhonete, e a gente todo final de semana ia para o bordel, era aquela bagunça, e aquele homem ficava lá no alojamento dele lá, sozinho. Ele cantava hino, ele orava, ele evangelizava as pessoas, aos peões, mas eu nem sabia o que era evangelizar naquela época. E até que eu vim embora de lá. E com 21 anos, eu estava com 21 anos, eu vim a passeio, eu fui cobrir um encarregado da empresa que estava montando um barracão enorme na Codestil, que até hoje ali em Piracicaba, esse barracão é o último, e eu trabalhei ali do início ao fim na montagem daquele barracão, porque esse homem chamava Delize, e ele ficou muito doente. Então, em vez de eu voltar para Goiás, eu fiquei trabalhando ali. E ali eu conheci o que foi a minha esposa por 29 anos e 6 meses, a Celina. Eu conheci ela, namorei um ano,
e me casei. E a mãe da Celina, ela era evangélica. Então, ela não gostava de mim, porque as pessoas falavam muito mal de mim. Então, quando eu conheci a Celina e eu fui falar com a mãe dela não aceitou de jeito nenhum. E nem os irmãos dela não aceitavam muito bem, porque as pessoas falavam ali muitas coisas contra mim. Mas eu insisti, fiquei 1 ano e 3 meses trabalhando ali, comecei a namorar e depois de 1 ano a gente se casou. E ela me deu 2 filhos, um chama-se Wagner, o outro Richard. Então, eu casei com 21 anos. Com 28 anos, quando eu completei 28 anos, né? Aí eu já estava, né? Eu fumava maconha, juntos com os meus amigos, Joãozinho do Lazinho, todo mundo conhece, com outras pessoas, amigos meus ali, enfim, droga injetável na veia, tudo quanto é tipo de porcaria, comprimidos, né? Ingeria vários tipos de comprimidos, até que quando eu completei 28 anos, em 1988, eu completei 28 anos, dia 5 de dezembro de 88. Aí passou o mês de dezembro, chegou o mês de janeiro de 89. No mês de fevereiro de 89, a Celina já estava frequentando a igreja evangélica, né? Ela estava frequentando a igreja evangélica e tinha acabado de ser batizada em uma pequena igreja que abriu na estação de trem, onde era uma estação de trem para a Isolândia, cujo pastor era José Luiz Anata. E algumas vezes ela me convidou para ir nessa igreja, eu disse não, mas de jeito nenhum. Eu detesto crente, eu odeio crente, eu falava para ela. E eu não gostava mesmo, né? E então, quando foi no dia 11 de fevereiro de 1989, eu tive um sonho. Eu cheguei do trabalho à tarde, eu tomei um banho, eu criava galo de briga, eu gostava de fazer briga de galo, né? Eu gostava de praticar artes marciais. E eu tive um sonho, foi um sonho que eu tive, mas esse sonho era uma visão dada por Deus. Mesmo eu, na minha ignorância, na minha pequenez, com vários tipos de vícios, a misericórdia de Deus e o amor de Deus era por mim como é por todos deste mundo. Deus não faz acepção de pessoas. E então, naquela noite eu deitei e dormi. Quando chegou de madrugada, eu morava na casa da empresa que eu trabalhava. Quando chegou de madrugada, eu comecei a sonhar. Eu estou falando madrugada porque depois do sonho eu acordei, era quase 4 horas da manhã. E eu levantava às 4h30, porque eu saía para o trabalho às 5h10 da manhã. Então o que aconteceu? Eu comecei a sonhar. E naquele sonho eu pegava uma Bíblia de capa vermelha que eu ganhei do Brechó, um amigo meu, o apelido dele era Brechó, que morava em Piracicaba, e ele me convidou para eu batizar o filho dele. E eu fui e batizei o filho dele. Então ele me chamava de compadre, eu chamava ele de compadre, né? A comadre, a mulher dele, o afilhadinho, que hoje é um homem feito, casado, né? Isso já faz muito tempo, já faz cerca de 30 e poucos anos. E no sonho eu peguei aquela Bíblia e eu falei para a Celina. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou na missa. Ela falou, já é uma grande coisa. Falou para mim. E eu peguei a Bíblia e saí na frente da minha casa.
indo de frente, eu virei às esquerdas, e à esquerda novamente, onde morava um amigo meu, o apelido dele era Tetão. Tetão, o apelido dele. E eu subi rumo à igreja católica. Mas quando eu cheguei, que eu fiz a esquina na casa do Tetão, deu uma trovoada tão grande, mais um trovão tão grande, e aquele trovão era a voz de Deus. E eu quase caí no chão, eu fiquei com o joelho, um joelho no chão e o outro joelho suspendido no chão e com a Bíblia na mão. Então, quando deu aquele trovão, que eu quase caí no chão e levantei a cabeça para cima, veio um cartucho de fumaça descendo do céu, em um vento muito forte, uma fumaça mais escura do que clara, bem escura mesmo a fumaça. Veio aquele cartucho como um cometa descendo do céu. E ele parou justamente em cima da estação, onde funcionava ali uma pequena igreja, que tinha algumas pessoas idosas, alguns membros, que estavam ali há alguns anos, 3 ou 4 anos funcionando ali já. E quando parou em cima do telhado, ficou 1 metro para tocar no telhado, cerca de 1 metro acima do telhado. Uma pequena nuvem escura, com 1 metro de diâmetro mais ou menos, uma nuvem de 1 metro de diâmetro. E eu então entortei a cabeça para cima do telhado, olhando assim admirado naquela nuvem, e de dentro daquela nuvem foi saindo uma mão de um homem. E a mão saiu com os dedos unidos assim, não abertos, unidos, e foi subindo. Quando chegou aqui, antes do cotovelo aqui, parou. Então ficou aquela mão, daqui para cima, aquela mão. E na palma da mão aqui, começou a aparecer a boca de um homem, na palma da mão. E aquela boca abriu. E quando a boca estava quase fechando, veio uma palavra, saiu uma palavra daquela boca, e veio como você pegar um plástico transparente. Aquela palavra, ela veio que nem uma onda do mar e bateu no meu peito. Mas aquela palavra saiu em forma de uma voz forte e veemente. A palavra era essa. A mão desse jeito, a boca na palma da mão, era: venha! E quando falou venha, eu falei assim: não vou, eu não vou, o meu lugar é lá em cima. E mostrei a torre da igreja católica para aquela mão com uma boca no meio da palma da mão. Falei: meu lugar é lá em cima, eu não vou. E eu levantei de pé, coloquei a Bíblia debaixo do braço e segui o caminho. Quando eu segui o caminho, eu acordei. Eu acordei na minha cama, a Celina estava dormindo normal, e eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado com aquele sonho. Aquele sonho entrou no meu coração de um jeito extraordinário. E o que é que aconteceu? Levantei cedo para trabalhar, fui trabalhar, chegando no serviço, quando foi mais ou menos 9 horas, eu falei pro João Eliotério, um amigo meu que trabalhava comigo. Eu disse: João, eu tive um sonho essa noite, um sonho esquisito. E ele disse: que sonho? Eu falei: uma voz que gritou comigo, uma mão que saiu de uma nuvem, e contei tudo o que eu contei, acabei de contar aqui para ele. Quando esse sonho veio na minha cabeça, eu comecei a contar para ele, essa voz começou a gritar dentro do meu coração: venha, venha, venha.
venha. Enquanto eu estivesse acordado, essa voz gritava, venha, acompanhando a batida do meu coração. Venha, venha, venha. Aonde eu ia, esta voz gritava, venha, venha, venha. Passou aquele dia, passou 2 dias, 3 dias, passou 10 dias, passou 12 dias. E aquela voz gritando. Quando foi no dia 23 de fevereiro, 23 de fevereiro, 13 dias após esse sonho, eu cheguei no local de trabalho, muito perturbado e triste, e com nó na garganta que eu pensava que eu ia morrer. Aquele nó na garganta desde o primeiro dia surgiu, e foi tomando volume, aquele nó, aquela angústia, aquela tristeza, e eu comecei a ficar com medo, e comecei a pensar que estava chegando o final da minha vida. Então, no dia 23 de fevereiro, era uma quinta-feira de 1989, às 4 horas da tarde, eu não aguentava mais. Eu comecei a contar piadas imundas envolvendo o nome de Deus para as pessoas. Eu era encarregado, e eu contava aquelas piadas imundas e dava aquelas gargalhadas, e as pessoas davam risada, pisando em Deus, né? Envolvendo o nome de Deus. Mas quando chegou perto da hora de ir embora, 5 horas da tarde, eu falei para o João, João, sabe aquele sonho que eu contei para você? Sim, o que tem? Eu não aguento mais, João, eu acho que eu estou ficando louco, eu vou morrer. Mas o que está acontecendo? Não, essa voz não para de me chamar. Eu preciso ir nessa igreja de crente, essa noite, sem falta. E eu sei que tem culto nessa igreja hoje. Eu nunca entrei numa igreja de crente, mas essa voz está me chamando e eu preciso ir lá para ver o que está acontecendo. Ele falou, nossa, mas então você está ficando louco mesmo. Você está ficando louco mesmo. Cheguei em casa, quase 6 horas da tarde, tomei um banho, troquei de roupa. Meu filho mais velho tinha 4 anos de idade, o mais novo tinha 2 meses, tinha acabado de nascer. E coloquei sapato no pé, me aprontei. E a Celina disse para mim, aonde você vai? Eu falei, eu vou sair. Então chegou às 7h10 mais ou menos, ela disse assim, a gente já tinha jantado, ela disse, eu vou deixar a chave da casa no vaso de flor, você vai sair, a hora que você voltar, se você voltar primeiro, a chave está aqui. Quando ela falou isso, parece que abriu um buraco na minha frente. Eu falei, não, eu vou na igreja com você. E ela começou a sorrir, eu falei, se for para pegar no meu pé, tirar sarro de mim, eu não vou mais. Ela falou, não, vamos. E eu fui na igreja com ela. Chegou lá, ela entrou com meus filhos lá, sentou a mãe dela junto, Dona Esbraína, que era viva, a irmã Maria, mãe do Juvenil, que era viva, né, algumas pessoas. E eu fiquei na porta de pé, uma porta enorme da velha estação, uma porta de madeira larga e alta, eu fiquei de pé ali. O culto começou e eu olhando aquele negócio. Quando eu olho para a rua, o Amaro, que trabalhava com uma máquina na empresa que eu trabalhava, uma Michigan, ele vinha vindo. Quando eu vi ele, nossa, eu fiquei abalado. E no fundo da estação ali, que o pastor, a prefeitura cedeu para ele fazer culto ali, mas tinha lá bastante madeira da prefeitura guardada dentro da estação. Eu corri para o fundo da estação e fui do lado do monte de madeira, fiquei como que escondido ali, para ele não ver, para não falar nada para ninguém. E naquela noite, eu já estou terminando, viu gente, eu estou adiantando aqui para... naquela noite, quando terminou o culto, o pastor terminou de pregar, José Luiz Anata, ele convidou os irmãos para orar. E as pessoas levantaram as mãos e começaram a orar.
E algumas pessoas idosas ali, duas a três ou três, começaram a falar em línguas estranhas. Eu nunca tinha visto aquilo. E eu pensei comigo na minha cabeça, meu Deus, aonde que eu vim parar? Tá todo mundo louco aqui, o que essa mulher está falando? O que aquele homem está falando? Fiquei apavorado. Mas fechei os meus olhos, o pastor disse, fecha os olhos e fica com a mão levantada. Eu fechei os olhos e fiquei com a mão levantada. Mas eu não falei uma única palavra, saiu da minha boca. Fiquei quieto ouvindo aquilo, eu não sabia orar, não sabia nada. Sabia rezar as rezas que meus pais tinham ensinado para mim, né? Gostava do rosário, gostava de idolatria, era idólatra. Então, fiquei com a mão levantada. Mas quando o pastor terminou a oração, eu ainda com as mãos levantadas, eu falei na minha mente, não com a boca, no meu pensamento. Eu disse assim, a partir de agora, eu vou acompanhar esse povo. A partir de agora eu vou acompanhar esse povo. Mas não saiu nenhuma palavra da minha boca, isso no pensamento. E dali terminou aquele culto, fui embora para casa, deitei, dormi, nem percebi que aquele nó saiu da garganta. Já fazia 13 dias que eu estava quase morrendo de tanta angústia e tristeza. Aquele nó, sabe quando você tem uma tristeza, uma angústia, dá um nó na garganta, sufoca você, você fica ali com vontade de chorar, você fica atribulado. Eu estava assim durante 13 dias. Aí trabalhei o dia inteiro cantando música sertaneja. Eu gostava de cantar músicas do milionário José Rico, do Tião Carreiro e Pardinho. Passei o dia cantando, né? Eu não sabia cantar hino, não sabia cantar nada. E também eu nem sabia o que tinha acontecido comigo. Cantei alegre o dia inteiro. De tarde eu pensei, mas poxa vida, não fumei nenhum cigarro hoje. Coloquei um maço de cigarro no bolso para ir trabalhar cedo. Não fumei um cigarro, não estou com vontade de fumar. Vários amigos meus passou aqui com maconha. Eu não dei uma puxada de maconha com nenhum dos meus amigos. De tarde eu comecei a pensar nisso. Falei, o que? E pensei também, mas meu Deus, eu falei, meu Deus, como eu estou alegre, leve, feliz. Eu não tinha dito, eu aceito Jesus, como muitos faz apelo, nada, o pastor não fez nada disso. Eu só disse, de hoje em diante eu vou acompanhar esse povo. Aquele povo, aqueles idosos, aquela, né, a minha família que estava ali, os 2 filhos, a mulher. Então, estava se aproximando das 5 horas da tarde para retornar para casa. Eu chegava quase 6 horas em casa. E eu falei, como eu estou feliz, sumiu o nó da garganta, eu nem percebi. Não fumei o dia inteiro, não usei maconha o dia inteiro. Não falei palavrão. E fui embora, montei no ônibus da empresa e fui embora. Quando eu cheguei em Paraísolândia, o ônibus parava na frente do bar do meu tio Mauro Zani e Benedito Zani. Os dois eram irmãos do meu pai. Meu pai chama-se Arlindo Zani. E eu desci do ônibus, a gente descia, eu gostava de comer uma salsicha daquela de molho, sabe? Tomar uma cachaçinha, tomar uma cervejinha, descia para casa. Eu desci ali, como de costume, a igreja católica do lado do ônibus ali, o bar do meu tio do outro lado parou bem na porta do bar. A maioria entrava no bar tomar uma cachaça. Eu com a mochila na costa, eu desci. Quando eu coloquei o pé para entrar dentro do bar, que eu pus só o pé dentro do bar, aquele pessoal jogando bilhar, né, dando gargalhada, ali sai xingo, sai tudo. Uma voz bradou. Ninguém escutou, mas ela quase derrubou no chão. Uma voz, um grito estridente
falou comigo. Não sei de que lado que veio, se veio de cima, se veio de frente, a coisa rebombou dentro da minha cabeça e no meu coração. Quando eu coloquei o pé para entrar no bar, a voz disse: não vai mais acompanhar aquele povo. E eu então assustei, tremi, quase caí, com a sacola na costa. Pensei comigo, falei, mas meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou ficando louco. Da onde que veio essa voz? Me deu aquele temor por dentro. Era uma descida para chegar até a minha casa, uns 600, 700 metros. Eu desci correndo. Cheguei na minha casa, estava escurecendo. Eu passei a mão nas minhas idolatrias que eu tinha lá, arranquei, tirei no quintal, arrebentei tudo. Eu tinha um boneco de madeira, Mudjong, que eu praticava técnicas de Kung Fu. Eu fiz uma fogueira, eu queimei, comecei a queimar, a destruir tudo que tinha lá de idolatria. Corri dentro da cozinha da minha casa, tinha um garrafão de pinga de 5 litros, que de domingo eu ia no campo e levava pinga para as pessoas beber e bebia pinga também. E eu levava lá e os pinguços vinham, né, beber comigo ali. E a gente bebia e dava risada e falava palavrão. E peguei aquele garrafão de pinga e só aqui, o meu irmão, mas por que não deu a pinga para mim? Que era outro cachaceiro. Eu disse, não presta para mim, não presta para ninguém. E os galos de briga que eu tinha, acabei com tudo também. E os vizinhos ficou assustados, né? A vizinhança. Por outro lado morava lá o irmão Chico Roseno, que eu ganhei ele para Jesus, batizei ele, se tornou diácono da igreja. Do outro lado, os outros vizinhos todos assustados. E então a Celina disse, o que está acontecendo com você, rapaz? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, levantei a mão para o céu e disse, de hoje em diante, eu sou crente. E quando chegou no domingo, né, isso era sexta-feira, porque na quinta eu disse, não vou, de hoje em diante, eu vou acompanhar esse povo. Na sexta-feira, eu, diante de muitas testemunhas, eu gritei, de hoje em diante eu sou crente. Hoje eu entendo que crente até o diabo é. Ele crê e estremece, mas não obedece. Eu estou falando do verdadeiro crente. O crente que agora tem a sua fé genuína em Jesus Cristo e na obra consumada. E ali então começou a minha jornada com Cristo. Já vai indo para 32 anos. Nunca escandalizei a obra do Senhor. Nunca me desviei dos santos caminhos de Deus. Nunca. De jeito nenhum. Sempre abundante na obra do Senhor. 3 meses depois desse dia, eu fui batizado. 3 meses não. Isso foi dia 23 de fevereiro, no mês de abril, não deu nem 2 meses, eu fui batizado. Logo após fui batizado com o Espírito Santo. Mas 3 meses após o batismo, eu comecei a pregar a palavra de Deus no altar da igreja. O Senhor me chamou para pregar. Eu tentei cantar, eu comprei guitarra, eu comprei microfone, eu comprei pedestal, eu comprei a estante ali para pôr o caderno de hino para mim, mas não consegui aprender de jeito nenhum. Até o professor de Nelson, lá de Araras, um maestro, ele disse para mim, irmão Zezinho, olha, não é isso que Deus tem para você. Você não aprende a tocar. As notas mais simples eu passo para você, você não pega, leva para casa para ficar uma semana estudando, você não consegue, uma mão muito dura, e não vai, você não procura, Deus vai mostrar para você o que é. E Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho da Graça. Não para tocar instrumento e para cantar também, somente junto com a igreja, né? Porque sozinho eu não canto nada, mas tudo do coração.
assim foi a minha conversão. A partir daí, já em 1990, eu me tornei um obreiro já credenciado, uma credencial que o Daniel Marins deu para o nosso pastor, ele deu para mim. Em 1900 eu já comecei no ITQ em 1989, no mês de abril. Quando foi em 91, eu já fui levado para Piracicaba para ser obreiro credenciado, ungido, credenciado, e em 96 eu já passei a ser pastor titular nessa mesma igreja onde eu disse, de hoje em diante eu vou acompanhar este povo. Muito bem, eu vou parar por aqui. Tem muitas coisas para contar. Eu fiz uma abreviação aqui, mas assim foi a minha conversão. Foi através de um sonho. O Senhor Deus me moeu naquele sonho. O Senhor Deus, Ele mostrou naquele sonho que eu não era nada. E o diabo tentando se apoderar de mim, fazer com que eu se afastasse de Deus. Mas ali começou o meu ministério e eu batizei muitas almas para Jesus, centenas e centenas de almas, e prego esse santo evangelho até hoje. E o meu pedido a Deus é que até o último fôlego da minha vida eu possa estar anunciando o evangelho da graça de Deus, do amor perfeito de Deus por mim e por você. Quero orar nesse momento. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu oro abençoando todos que me acompanharam aqui. Que a poderosa Shalom de Deus, quietude, paz, alegria, gozo, prosperidade, saúde, provisão, enfim, tudo que esta palavra representa, Pai, o Senhor possa derramar sobre cada pessoa, sobre cada ouvinte, em nome de Jesus. E todos que, Senhor, ouvir esse testemunho, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada vida e falar no íntimo de cada pessoa. Eu falo aos ouvidos, mas o Senhor fala aos corações. A paz do Senhor a todos, e viva Cristo nosso Senhor. Não se esqueça, Deus te ama e eu te amo também. Até amanhã às 8h15 eu vou estar trazendo a palavra de Deus com o tema Reinando em Vida. Não perca amanhã. Você vai ser muito abençoado e vai aprender a ser mais do que vencedor, como diz a Bíblia, a partir da mensagem que você vai ouvir amanhã às 8h15, Reinando em Vida. Aleluia. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.